Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, seres iluminados. Eu sou a Ana Maria, uma pequena alma nessa grande escola chamada vida, passando aqui hoje para mais uma reflexão. E a palavrinha de hoje é amizade. Amizade significa sentimento de afeição ou simpatia. E segundo os sábios, a amizade sincera é o que nos dá ânimo para viver. E quem tem um amigo, um bom amigo, pode se considerar um sortudo por ter encontrado um tesouro. Isso é fabuloso, não é? Então, hoje, falar sobre a amizade é que hoje eu quero dividir hoje que eu me despedi da minha amiga, a minha fiel escudora. Me despedi desta amiga que me sustentou por muitos meses, desde fevereiro. Quanto tempo nós temos aí? 10 meses, né? Mais ou menos 10 meses. Ela me sustentou, me carregou, não é? E naquela questão de que eu ainda me sinto mal por estar querendo me desfazer dessa amiga, porque na realidade é assim, como amiga, ela fez o seu papel, me sustentou. Quando eu mais precisava dela, ela sempre esteve do meu lado, me sustentando, me carregando, me dando apoio, me levando para todos os lugares que eu precisei ir. Ela sempre foi a minha fiel escudeira. E como amiga que ela foi para comigo, ela sempre esteve ali, me sustentando, me ouvindo. E olha, nunca reclamou de nada. Pelo contrário, ela sempre esteve firme e forte do meu lado, me dando toda a sustentação necessária, me apoiando. E como amiga, nesta relação de amizade que tivemos, ela sempre, sem falar uma palavrinha, ela me ensinou muito nesses 10 meses de relação ali diária. E apesar de não ter falado uma palavrinha, ela muito me ensinou. Ela me ensinou coisas que irei levar por toda a eternidade. Ela me fez perceber coisas que sem a sua presença na minha vida, eu talvez não fosse perceber, não nessa existência. Então, ela fez sim o seu verdadeiro papel de amiga na minha vida. Ela me ouviu todas as vezes que eu fiz os desabafos mais cruéis para com ela. E ela sempre me ouviu, me entendeu e não falou uma palavrinha sequer. Não reclamou de nada, só me deu toda a sustentação. E se eu não fosse assim, um ser tão malvada, ela poderia continuar sendo minha amiga por toda essa existência, me sustentando, me ouvindo, me carregando. Mas, como eu sou muito má, não mais uma menina má, mas uma jovem senhora má, uma jovem senhora, mas ainda má. Então, eu não quero mais essa amizade com ela. E nós sabemos que ninguém faz isso com uma verdadeira amizade, com uma boa amizade, se não for alguém muito cruel, não é mesmo? Então, apesar de eu perceber que ela é maravilhosa, confidente, fiel escudeira, sábia até,
porque ela sempre me ouviu em todas as questões que eu precisei, ouviu todos os meus desabafos, as minhas reclamações, e ela não reclamou. Então ela é muito sábia. E apesar de todas essas qualidades que eu percebo nessa minha amiga, ainda assim eu quis muito me livrar dela, me despedir dela. Eu consegui me desapegar dela. Então, por todas essas questões, eu me senti mal por alguns momentos, por querer me desprender dessa minha amiga. Mas lá no fundo, eu fiquei muito feliz por ter aprendido tanto com ela. E mesmo não percebendo que eu estou sendo, mesmo percebendo que eu estou sendo ingrata para com ela, eu consigo ficar bem com isso. Porque na realidade, eu consigo perceber que ela, sim, foi a minha verdadeira amiga. Mas eu, em nenhum momento, fui uma boa amiga para com ela. Na realidade, eu fiz o papel de má, de inimiga, que é o que que é comum, né? Não é o ideal, não é o correto, mas eu fiz este papel de ser ingrata com aqueles que mais nos cuidam, que nos protegem, que nos carregam. Então, apesar de eu poder ter percebido o quanto que eu fui infiel, né, para com ela, ingrata, então, ainda assim, eu estou me sentindo bem com isso, porque apesar de ela não ter falado nenhuma palavra, eu sei, só de olhar para ela, que ela está muito feliz por eu ter conseguido me superar, me curar da necessidade de estar com ela todos os dias. Então, por conta disso, e só por isso, e ao perceber tudo isso, ao perceber o tamanho da minha ingratidão, a minha infidelidade para com ela, eu consigo ficar bem. Porque nós duas tivemos uma conversa seríssima. E eu falei com ela e disse o quanto eu sou grata por ela ter me sustentado todos esses meses, por ela ter me carregado e me ensinado muito, me dado toda essa sustentação. Então, apesar de eu estar sendo ingrata, infiel, eu pude ser sincera e honesta com ela nesta conversa que tivemos. Eu agradeci e apesar de ela não ter me respondido, não ter me falado nenhuma palavrinha, e ainda bem, né? Porque já pensou se ela me responde? Seria muito grave, né? Então, apesar de ela não ter respondido nenhuma palavra para comigo, então eu consigo entender, perceber que ela ficou muito feliz com toda a minha superação. Então, na realidade, isso é a verdadeira amizade. E eu sei, eu consigo perceber que isso é como ela esteve para comigo, me sustentando, me ouvindo, me ensinando, caladinha, sem uma palavra, mas me dando toda a sustentação. Sempre foi fiel, uma verdadeira amizade, não é? Honesta, sincera, uma boa ouvinte. Então, isso sim, na realidade, é uma verdadeira amizade. É uma boa amizade, não é? Porque, como dizem os filósofos, a verdadeira amizade é aquela em que ambas as partes preocupam-se e zelam uma pela outra, independente da situação ou do momento. E eu poderia dizer que ela
foi a minha verdadeira amiga. Porque, como dizem por aí, como dizem os pensadores, os amigos tornam as nossas amizades mais altas, as nossas risadas mais altas, as nossas conversas mais gostosas e a vida mais feliz. Mas os verdadeiros amigos também estão sempre do nosso lado e escutam. São capazes de ouvir com serenidade as nossas dores, as nossas tristezas e muitas vezes até choram junto conosco. E em algumas vezes só nos escutam, como fez esta minha grande amiga. Então, eu posso sim conseguir ficar bem com tudo isso, porque eu consegui olhar para o todo e perceber e aceitar as minhas sombras, mas também a minha luz. E pude conectar, não é? Todas os meus defeitos, mas também as minhas qualidades. Porque na realidade foi tudo isso que essa minha amiga me ensinou durante esses meses todos que ela esteve ao meu lado. Então, é com muita satisfação, é com muita alegria de poder sim me despedir dessa minha amiga, com muita gratidão por tudo que ela me ensinou. Porque na realidade é isso que os verdadeiros amigos fazem para conosco, não é? Nos ensinam e muitas vezes só nos escutam. Então, gratidão, minha grande amiga, e obrigada por tudo que me ensinastes. Mas agora é o momento de aposentá-la, porque com a graça do Pai Maior, eu agora posso de novo voltar a andar com as minhas perninhas, não é? Mancando, sim, mas feliz por estar podendo ter a autonomia de ir e vir nessa vida fabulosa, não é? Aprendendo todos os dias. Então, é isso que eu queria trazer, as brincadeiras à parte aí, não é? Ainda bem, não é mesmo, que esta minha amiga nunca me respondeu, não é? Ainda bem que eu nunca ouvi a voz dela, porque do contrário, já pensou? Abafa o caso e bora para mais uma semana maravilhosa. Aliás, é um final de semana, né? Mais uma sexta-feira se fechando aí, que possamos estar com saúde, né? Conseguindo ir e vir com a nossa autonomia, não é? E para aqueles que não estão ainda com a sua total autonomia, que possam encontrar dentro da sua alma, do seu coração, a força para estar bem com você mesmo, independente do que você esteja vivendo, independente do que você esteja aprendendo neste momento, porque tudo que nos acontece é para, na realidade, o nosso aprendizado, não é? Então, sabendo disso, nós podemos trilhar, caminhar, fazer essa jornada nesse estágio fabuloso, com confiança, sabendo que sim, tem um Pai a nos olhar, a nos cuidar, e tudo que nos acontece tem um motivo de ser, ainda que nós não venhamos compreender no momento em que estejamos passando, mas sabendo de que somos um ser eterno,
Então, o que não aprendermos nesta existência, poderemos aprender pela eternidade, vamos colocar dessa forma, não é? Então, que nós tenhamos uma boa jornada, que todos nós possamos ter, sim, um bom estágio, confiantes no amor do nosso Pai Celeste, confiante de que Ele, sim, está à nossa frente, está, sim, dirigindo a nossa vida. Gratidão por mais essa oportunidade. Desculpem as brincadeiras, mas na realidade este canal tem sim este fim de troca de informação, de aprendizado, mas por que não também de umas belas risadas? Porque a nossa vida sem uma boa risada de vez em quando, se nós nunca nos permitirmos rir de nós mesmos, a vida não vai ter muita graça, não é? E, na realidade, a vida precisa sim ter este olhar também de, ou por que não dizer, esses momentinhos, né, de alegria e poder, né, olhar para as nossas questões e poder rir das nossas dificuldades e por que não também, às vezes, das nossas limitações. Sei que nem sempre é fácil conseguir isso, eu sei por experiência própria, né, que nem sempre é fácil a gente conseguir rir de tudo, das coisas muitas vezes que estamos vivenciando, mas quando nós pudermos tirar o aprendizado daquilo que vivenciamos, é aí que a gente vai poder olhar para a nossa vida e poder rir das nossas questões, das nossas coisas. Isso é a verdadeira alegria, isso é a verdadeira felicidade. É quando a gente pode sim olhar e dar boas risadas de nós mesmos. Ok? Então, boas reflexões. Muito obrigada por mais essa oportunidade e até a próxima. Tchau, tchau!